Olá, eu sou Fernando da empresa Lima Software e nessa videoaula de hoje eu vou estar falando da parte do controle de contas a receber. Como fazer a gestão do contas a receber na empresa utilizando o software Caloja. Bom, para a gente começar, vamos cadastrar um cliente como se fosse um novo cliente, para a gente poder visualizar todo o processo. Então eu vou cadastrar um cliente aqui, lembrando que eu não vou entrar em detalhes aqui, né, na parte de cadastro do cliente. Vamos colocar aqui um cliente chamado José Carlos da Silva. Quando você cadastra um cliente, claro, aqui nessa seção a gente apenas tem as informações cadastrais daquele cliente. A gente não tem nenhuma informação financeira. Então cliquei no gravar e nós cadastramos o José Carlos da Silva. Quando um cliente ele é cadastrado no Caloja, ele ganha o que a gente chama de ficha do cliente, que é um local onde serão concentradas todas as informações das movimentações daquele cliente na nossa empresa. Então eu vou localizar aqui o cliente José Carlos da Silva para a gente poder visualizar. E essa daqui é a ficha do cliente José Carlos da Silva. Então nós temos aqui a guia de contas a receber, recebimentos, últimas compras e contatos. E é através dessa área que a gente vai trabalhar principalmente a questão do contas a receber, mas não somente. Ok? Como que essa área vai ser alimentada? Bom, quando um cliente faz uma compra a prazo na loja, ele gera o financeiro da empresa, ele gera o contas a receber. Esse procedimento ele vai alimentar essa área do programa. Então, para a gente ter início, eu vou fazer uma venda a prazo para o José Carlos para a gente poder visualizar essa área do programa, ou seja, a ficha do cliente, sendo alimentada pelo procedimento de venda. Eu não vou detalhar o procedimento de venda aqui, porque tem uma videoaula específica para isso, mas é necessário que a gente percorra esse caminho aqui para poder alimentar o financeiro. Então eu vou fazer uma venda de um item, só que eu vou vender um preço mais alto aqui para a gente poder gerar parcelas no financeiro. Vou colocar aqui que é promissória, eu vou colocar 4 parcelas. Então esse é o procedimento de venda. Fiz uma venda a prazo para o meu cliente. E se eu entrar agora na ficha do cliente José Carlos da Silva, então agora constam aqui as 4 parcelas que aquele cliente está devendo na loja. Claro, não venceram ainda, como a gente pode visualizar. No entanto, elas estão pendentes. Então, a primeira forma de alimentar o financeiro seria você registrar vendas à vista ou vendas a prazo. No caso da venda a prazo, as parcelas vão cair aqui como contas a receber, porque ainda são parcelas a receber. E no caso de venda à vista, para aquele cliente, entraria como recebimentos. Vamos simular aqui. %10 de desconto, fiz uma venda à vista. Se a gente entrar na ficha do cliente agora, claro, não consta aqui a parcela de 23 e pouco, até porque foi à vista, mas ela consta aqui em recebimentos. Então essa é a primeira forma da gente abastecer o financeiro. A outra forma da gente abastecer o financeiro, e é uma forma que certamente você vai utilizar na sua empresa, é alimentar manualmente a ficha do cliente. De que forma? Bom, eu entrei na ficha desse cliente e vamos supor que ele deva uma promissória de R$1.000, que inclusive até já está vencida. Mas eu não tenho como lançar a venda que deu origem a essa promissória, porque eu coloquei o software para rodar na minha empresa agora. Não tem problema. Então, basta a gente clicar no botão incluir, selecionar
a forma que a gente está fazendo o lançamento, é uma promissória. Parcela, colocar o número de parcela, número de documento, caso você tenha o número da nota fiscal que deu origem àquela promissória. Não é um campo obrigatório, nem mesmo a parcela. Quando que foi emitida e quando que vence aquela nota promissória. Tá? Então vamos colocar aqui o valor de R$1.000. E quem que é o funcionário responsável por aquela parcela no sistema? Quem acordou aquilo com o cliente, quem vendeu aquilo para o cliente. Enfim, quem é responsável pela origem daquela parcela no sistema. Gravei. Então, como vocês podem ver, eu tenho agora as 4 parcelas de R$75 que eu fiz através do processo de venda. E tenho aqui também a parcela de R$1.000 que eu lancei manualmente. Posso fazer mais um lançamento, posso lançar quantas parcelas forem necessárias. Agora eu vou simular uma parcela que teve origem e vencimento no mês passado. Ó, de R$100. Ela entrou aqui. Um detalhe interessante é que quando uma parcela estiver em atraso, ela fica em azul, para poder dar um destaque mais rápido a hora que você observar essas informações. Então aqui a gente aprendeu como alimentar o financeiro. Bom, ou eu alimento através de vendas à vista e venda a prazo, ou eu alimento através de lançamentos manuais na ficha do cliente. E agora, como que a gente trabalha com essa questão? Bom, agora a coisa vai seguir o fluxo normal do dia a dia. O cliente ele comprou a prazo, dali um tempo ele vem até a empresa para poder fazer o pagamento daqueles títulos, tá certo? Quando o cliente chegar até a loja para fazer o pagamento, o que vai acontecer? Você tem 3 situações que pode acontecer com maior frequência na empresa. E a gente vai estudar cada uma delas. Vamos acessar a ficha do cliente. Vamos ver aqui tudo que ele está, entre aspas, devendo, porque nem tudo ainda está vencido. E aqui você vai poder fazer o quê? Primeiro, fazer o pagamento individual de uma parcela, ou seja, eu liquido aquela parcela, ou eu vou poder fazer o pagamento parcial, a parcela é de R$100 e eu vou pagar R$30. Ou mesmo o pagamento em grupo, ou seja, o cliente chega, seleciona tudo e paga tudo. Eu gostaria de esclarecer que o correto quando o cliente realiza o pagamento na empresa é realizar a baixa. Nunca excluir a parcela da ficha do cliente. Você só deve excluir uma parcela da ficha do cliente se você fez um lançamento errado. Lançou uma parcela no valor incorreto, alguém fechou uma venda para um cliente errado e é uma venda que foi feita há bastante tempo e já não tem como mexer. No entanto, quando você exclui a parcela, ela desaparece do programa. Ela não é contabilizada como um valor que foi recebido pela empresa. Lembrando que a gente tem um relatório de contas a receber e contas recebidas que vão fornecer indicativos de extrema importância para a administração da empresa. Ou seja, o cliente pagou, realiza-se a baixa e não a exclusão. Vamos começar então com o primeiro cenário. Vamos pegar essa parcela de R$1.000 e vamos considerar que o cliente veio e pediu para pagar ela, então somente para pagar. Então eu assinalo aqui, é uma promissória, e vou pedir para baixar. Quando eu vou baixar, eu tenho aqui os campos de acréscimos e desconto, caso eu queira informar manualmente um acréscimo e um desconto, né? Tem o valor recebido e o troco. O a receber é sempre o quanto a gente vai cobrar do cliente. Recebido é quanto o cliente deu em espécie para que a gente cobre o a receber. A partir desse valor do recebido, a gente consegue calcular o troco, certo? A gente vai simular um pouco mais à frente. Então aqui eu vou tão somente realizar um pagamento total daquela parcela de R$1.000. E perceba que a parcela de R$1.000 agora ela saiu dessa região de contas a receber. Ela não foi excluída.
ela saiu da região de contas a receber e veio para a região de recebimentos. Tá certo? Então vamos continuar. Agora, vamos supor que o cliente foi embora, ele pagou de R$1.000, foi para casa, ele voltou num outro momento e pediu para realizar o pagamento parcial de uma daquelas parcelas de R$75. Como que a gente procede? Então eu entro aqui na ficha do cliente. Se eu souber o código do cliente, já coloco aqui, se não, localizo pela lupa. Vamos lá. Vamos pegar essa de R$75 e dizer que o cliente abateu R$25 dela. Então eu assinalo, peço para baixar. Aqui eu vou pôr que é parcial. Quando for parcial, tá, eu preciso falar como que o cliente abateu aquela parcela. Antes, eu só preciso checar um detalhe aqui na parametrização da forma de pagamento de dinheiros. Ok. Tá tudo correto assim. Então, recapitulando, é a de parcela de R$75, peço para baixar, parcial, e no a receber eu vou colocar quanto que eu quero cobrar do cliente. R$25, e vamos considerar que o cliente deu uma nota de R$50 para a gente. Então o programa vai acusar o troco de 25. Faltou eu colocar a forma de pagamento, que é dinheiro. Quando eu fiz a baixa, a parcela ela não sumiu daqui. No entanto, consta aqui o valor pago de 25 e que ficou pendente R$50. Apesar da parcela ter sido abatida parcialmente e ela ainda, claro, continuar na seção de contas a receber, aqui em recebimento já consta os R$25 abatidos parcialmente da ficha daquela pessoa. Certo? Um detalhe importante é o seguinte: se você realizou uma baixa parcial ou total, não importa, errado, não tem problema. Basta você vir aqui e pedir para estornar. Se você estornar a baixa, ela volta a compor o valor total da parcela, ou seja, dá um passo atrás. Outro detalhe importante: se você quiser emitir um comprovante de recebimento ao seu cliente, você pode tanto emitir no formato para impressora de folha A4, basta você clicar aqui em comprovante, o software vai gerar essa opção aqui, comprovante de recebimento, onde vem lá os dizeres que a empresa atesta que recebeu do cliente o valor, e aí você pode imprimir esse documento e entregar para o seu cliente. Ou se você quiser também, você pode imprimir naquela impressora onde sai o cupom fiscal. Também é possível imprimir por lá. Para isso, teria que ativar aqui em configurações gerais a opção sugerir comprovante de recebimento após a baixa. Se a gente ativar essa opção, na hora que a gente fizer uma baixa na ficha do cliente, já vai vir a pergunta se a gente quer imprimir na impressora mini impressora térmica, né, o comprovante de recebimento. Mas eu vou voltar aqui àquela opção para não ficar aparecendo durante essa videoaula aquela pergunta. Voltamos aqui. Deixa eu estornar a de R$1.000 de novo, porque eu quero fazer um comentário aqui. E a de R$100 também, vamos tornar aqui. Então voltamos todos os itens para trás. Vamos só... Essa aqui é aquela baixa que a gente fez, vamos remover. Pronto. Voltamos tudo ao estado original. Então nós falamos do pagamento total, falamos do pagamento parcial,
E agora a gente vai falar do pagamento em grupo. O pagamento em grupo, sem sombra de dúvida, ele é um dos mais simples. Basta eu chegar aqui, assinalar todas as parcelas, pedir para fazer a baixa, informar como que está sendo abatido, gravar. Então as parcelas elas saem dessa área e vêm para essa área de recebimentos. Lembrando que se você errou, basta você clicar aqui e estornar. Uma dica muito importante, e a gente já vai ter uma outra operação aqui. Uma dica muito importante é o seguinte: essa parcela aqui de R$1.000, de R$100, ela está em atraso, ela está em azul. E o software já calculou esses juros exorbitantes aqui. Por quê? Porque lá no cadastro do cliente, ó, José Carlos da Silva, em outras informações, nós deixamos a taxa de juros diária de 10%. Claro, está uma taxa de juros exorbitante. Vamos colocar aqui 0,14% ao dia. E 10 dias de carência, ou seja, cobra-se juros após 10 dias de carência. Então a gente regulou os juros aqui. Tudo isso aconteceu porque eu cadastrei um cliente José Carlos da Silva, tá? E acatei a sugestão de juro diário do software, que está definida aqui nas configurações gerais, de forma muito alta. E aí gerou um juros expressivo. E o detalhe que eu gostaria de pontuar nessa região aqui é que essa parcela aqui de R$100, ela tem um juros de R$ 4,34. Se você quiser, na hora da baixa, remover os juros, é só você clicar em baixar e aqui em acréscimos você colocar 0. Os juros ele vai entrar como uma sugestão de acréscimos na hora de você realizar a baixa na ficha do cliente. Tá certo? Eu disse que nós teríamos 3 situações de baixas no software, que seria a baixa total, parcial e em grupo. Mas existe uma quarta modalidade que na verdade é uma combinação da primeira, é uma variação da primeira, em combinação com a segunda, que é a seguinte. Nós temos aqui várias parcelas, R$104, R$1.000, R$75, tudo certo. Considere a seguinte situação, tudo está dando 1.404. Considere a seguinte situação, o cliente chega e fala assim: olha, eu quero abater R$1.200 da minha ficha. O que você teria que fazer, pelo menos num primeiro momento? Você teria que pegar essa parcela, liquidar ela. Essa aqui, liquidar também, as duas somadas dariam 1.104,34. Depois essa aqui também. E depois abater o restante parcialmente nessa parcela de R$75. Tudo isso manualmente. Claro que é muito trabalhoso. Então, existe no sistema uma opção chamada de pagamento sequencial. Eu clico aqui, eu não preciso assinalar nada aqui. E vou colocar aqui o valor que eu estou recebendo, R$1.200. O que o sistema vai fazer? Ele vai automaticamente fazendo o pagamento daquelas parcelas de forma que alcance o valor total de pagamento de R$1.200. E ele já faz, inclusive, os pagamentos parciais necessários para alcançar aquele valor. É o que a gente chama de pagamento sequencial. Lembrando que isso nada mais é do que uma automatização da primeira e da segunda forma de baixa no software. Tá ok? Se você precisar, por algum motivo, imprimir as notas promissórias das parcelas lançadas na ficha do cliente, você pode assinalá-las aqui e clicar no botão promissórias. O software gera as notas promissórias para você. Uma outra operação que é interessante, deixa
Deixa eu estornar aqui essas parcelas. Vamos estornar aqui. Voltou tudo aqui. Uma outra coisa que é importante é a seguinte: o cliente chega e pergunta, escuta, mas essa de R$75 é referente ao quê? Então, se essa parcela foi fruto do faturamento de uma venda, você consegue clicar aqui, clicar no botão detalhes, ele vai te mostrar mais informações daquela parcela, ele vai mostrar para você, caso aquela parcela tenha tido origem em outras parcelas, quais foram as parcelas que deram origem e as parcelas que ela originou. Tá? Mas no nosso caso ela foi originada numa venda. Então eu posso clicar em comprovante, comprovante de venda, e eu consigo visualizar aqui qual foi a venda que deu origem àquela parcela. Isso ajuda na questão da rastreabilidade. Uma outra coisa importante quando se fala de financeiro é o controle do contas a receber. Claro. Como que eu puxo um relatório de contas a receber? Porque até então eu só vi o controle de contas a receber individual. Né? Seria uma situação cliente a cliente. Essa situação cliente a cliente, ela é interessante na vida prática, quando um cliente chega até a empresa para fazer um pagamento, por exemplo. Mas para você levantar uma relação de todo mundo que está em atraso ou de tudo que você tem a receber, ela não é prática. Claro que não. Então, para isso, nós temos aqui o relatório de contas a receber. Então, aqui em relatórios, nós temos contas a receber. E aí, basicamente, eu tenho duas situações que eu posso trabalhar aqui. Eu posso puxar o relatório do que eu tenho a receber em períodos futuros, o que indicaria previsão de recebimentos da empresa. Então, por exemplo, eu quero saber tudo que eu tenho para receber entre 27/8 e 27, vou colocar aqui, do 9. Peço para imprimir e eu tenho aqui o relatório de contas a receber. Claro, sabemos que isso aqui é a receber. No entanto, eu posso usar esse relatório também para saber quem está em atraso na minha empresa e assim realizar o trabalho de cobrança. Basta eu selecionar um período passado. Então eu quero saber todo mundo que está vencendo entre janeiro e ontem, supondo que hoje seja 27/8. Então a gente sabe que quem está em atraso são esses clientes aqui. Claro, aqui cabe um trabalho de contatar os clientes. À medida que você vai trabalhando no software e realizando baixas, vamos realizar uma baixa aqui, outra baixa aqui, você também vai alimentando o relatório de contas recebidas, que você pode puxar para poder saber o quanto a empresa recebeu dentro de um determinado período. Ó. Então aqui eu sei que a minha empresa teve um recebimento de 6.700 e pouco dentro do período. Tá certo? Então vamos lá. Bom, para finalizar aqui, algumas empresas elas preferem trabalhar com a ideia de contas a receber de uma forma geral. Eu apresentei para vocês a ideia da ficha do cliente, que ela é muito interessante no varejo e tem se provado bastante eficiente para esse fim. No entanto, existe uma outra opção aqui em processos, chamada de contas a receber. Claro, vai impactar da mesma forma, vai realizar baixa do mesmo jeito. Essa tela ela permite que eu puxe a relação de contas a receber geral, independente do cliente, inclusive para fins de realizar baixas, certo? Então eu quero saber tudo que eu tenho para receber entre hoje e o mês que vem. Vamos colocar aqui, ó. Então são esses títulos que estão pendentes.
E a partir daqui, se você preferir, você já pode realizar a baixa. Basta você dar 2 cliques e você consegue dar a baixa. Lembrando que tanto faz você fazer a baixa por aqui quanto pela ficha do aluno, do cliente, vai ter o mesmo efeito. Para concluir, só para a gente finalizar, quando você faz uma venda, vamos lançar um item aqui, vamos colocar no carnê. Você pode entregar para o seu cliente o carnê de pagamento, que é esse documento aqui. Se você entregou o carnê para o seu cliente e tem um leitor de código de barras na empresa, o que acontece? Quando o cliente chegar para pagar uma conta com o carnê, você pode vir aqui nessa opção Processos, Baixar Conta, e aqui fazer a leitura ótica desse código de barras. Se você ler o código de barras aqui, você vai ter acesso imediatamente à tela para poder fazer a baixa da parcela daquele cliente. Ok? Então é isso. Nessa videoaula eu procurei abordar as questões relacionadas à gestão do contas a receber na empresa. E qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelos nossos canais de atendimento. E por hoje é isso. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.